noite, pessoal. Nós estamos entrando no programa Sexto Sentido, onde espiritualidade também é cultura, e aqui cultura espiritualiza. Eu estou aqui com o doutor Alessandro Rodrigo Belon, e nós vamos falar de espiritualidade e também da questão animal. Esse doutor, ele é veterinário, tudo bom? Tudo bem, Cris? Doutor, gostaria que o senhor falasse alguma coisa para os nossos internautas. Por que é que a nossa humanidade, o senhor que tem esse conhecimento sobre veterinária, por que o senhor acha que a humanidade ainda judia tanto dos animais? Ô, Cris, o que falta hoje é um pouco de consciência sobre como utilizar melhor os nossos parceiros, que são os animais, tá? Eu acho que assim, a gente não pode menosprezar as ajudas que eles deram pra gente em diversos anos, diversas eras atrás, tá? Só que hoje ainda tem essa questão de como a gente vai utilizar o recurso animal e qual seria a melhor maneira para fazer isso, né? Nossa, difícil. Me fala uma coisa, doutor. Por que o senhor, como veterinário, como que o senhor vê essa questão de tantas pessoas hoje tentarem humanizar tantos animais? Ô, Cris, a humanização dos animais ocorre muitas vezes por uma projeção da personalidade humana no animal, tá? O animal, no meu ponto de vista, tem que ser tratado como animal, tá? A gente não pode colocar feições humanas num animalzinho. Ele nasceu, ele se afeiçoou a gente, ele é criado por proximidade a gente, mas ele não é um ser humano. E isso, os internautas, o público em geral tem que saber disso. Muitas doenças dos animais acabam sendo por somatizações nossas, ou seja, projeções nossas em cima dos animais. Muitas vezes uma síndrome de um animal ficar sozinho, de ter carências afetivas. Muitas vezes o animal não se vê como um próprio animal. Você pega cachorro que acha que é um membro da família. Até tem umas entrevistas, umas reportagens legais que saíram agora super interessante sobre cães e gatos, que falam um pouco disso. Então o ser humano tem que parar um pouco de jogar todas as carências nossas em cima dos nossos pets, né, que são os animais mais próximos, cães, gatos, e a gente tem que começar a tratá-los como os cães e como gatos, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma riqueza de sentimentos, mas eles são cãezinhos e eles são gatinhos. A gente precisa ter isso forte aí, eles não são seres humanos. Eu fiquei sabendo, doutor, que existem até psicólogos para animais nos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil ainda existe, mas como que o senhor vê isso? Ô, Cris, o que eu conheço de psicologia animal é assim, a pessoa que eu conheço, ele é um especialista em comportamento animal, onde ele trata mais o ser humano do que o próprio animal, tá? Justamente por causa dessas coisas de tratar o animal errado. Ah, meu filhinho, vou pintar a unhinha. O animal, ele tem uma síndrome de abstinência da matilha ou do local onde ele vive. E hoje a gente está tendo que reeducar o ser humano para tratar o animal como animal. Então a gente, especialmente o trabalho que eu já vi, o psicólogo canino, né, vai até a casa e ensina os hábitos, como tirar os maus hábitos que muitas vezes a gente coloca no próprio animal. Então é basicamente isso. Na realidade nós estamos assim exagerando na humanização dos animais, pelo que eu entendo, é isso? Eu, na minha opinião, sim. Eu acho que sim. A gente está aí, o mercado de pet shop é muito forte. A gente está com uma mídia que está sendo explorada muito essa parte da humanização. Então a gente pega aí produtos de diversas formas, diversos formatos, shampoos, banhos, ofurôs. Não que isso seja de mais ou de menos. Cada um trata da importância que acha do seu animal. Mas na minha opinião, eu acho que você expor um animal a um banho, a um perfume muito forte, a uma rotina de pet shop, isso daí acaba deixando o animal mais estressado do que relaxando. Alguns animais estão tão acostumados e tão linkados com isso que eles sentem falta, mas se você for pensar e voltar à antiguidade dos animais, a caçar, fazer esportes, muitas vezes a gente está deixando de fazer isso. Tem o cúmulo de ter carrinhos para bebês, para cachorro, ou seja, o cachorro gosta de caminhar, gosta de correr atrás de bolinha, gosta de brincar com o dono e não ficar atrás ou andando num carrinho para cachorro. Não, nada contra, não é isso, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.
Olha, gente, doutor Alessandro, ele é veterinário e espiritualista. Ele pesquisa também as questões de projeção da consciência. Então, eu tenho uma pergunta muito específica para fazer com o doutor Alessandro. Doutor Alessandro, nas suas pesquisas de projeção da consciência, o senhor acredita que os animais têm alma? Ô Cris, a gente fala que, assim, alma, eu não seria... Eu acredito em consciência. Um animal, como o ser humano, ele tem uma consciência, tá? Já tem alguns relatos nos próprios livros aí de projeciologia e conscienciologia, algumas coisas sobre o animal. É um campo ainda que está se abrindo, tem gente começando a escrever sobre isso, tem gente começando a pesquisar mais sobre isso, mas ele tem sim uma consciência, em um grau de evolução maior ou menor em comparação ao ser humano, mas ele tem um grau de consciência. E por ter esse grau de consciência, ele sente dor, ele sente estresse, ele tem angústia, ele tem as coisas que um ser humano tem, talvez num grau menor ou talvez num grau maior. Isso daí são coisas que ainda a gente está pesquisando para tentar entender melhor os nossos amigos, os nossos companheiros de evolução, que acabam sendo os animais também. Olha, gente, doutor Alessandro está dizendo companheiros de evolução. Então nós temos o dever de tratá-los com respeito, com carinho, mas dentro do que eles são. E não tentar forçar a barra para que eles se tornem humanos. Que eles tenham o tempo dele para essa maturação. Mas uma pergunta, existe algum local, pelas suas pesquisas dentro da projeção da consciência, que esses animais, ao serem abatidos ou a serem mortos, eles são recebidos? Cris, eu não sei especificar se tem algum um similar a um hospital espírita, alguma coisa assim. Deve ter, tá? Eu acredito que tem alguma coisa aí, principalmente para ter animais que foram abatidos com algum trauma, alguma coisa assim. Deve ter alguma coisa para energização, alguma coisa nesse sentido, mas é tudo especulação. Se eu falar ou se eu colocar alguma coisa aqui, eu acho que é mais no campo da especulação ou de uma possibilidade de existência, tá? Acredito que em breve aí, com essas pesquisas nesse âmbito aí, a gente consiga trazer mais alguma coisa. Deve ter alguns pesquisadores lá em Foz, no próprio CAEC, que devem estar pesquisando essa parte. Eu vou tentar entrar mais em contato com eles para conseguir trazer ou esclarecer mais sobre isso daí. Pessoal, mais uma pergunta, né? Porque assim, ele vai fazer parte de uma outra pauta e ele vai trazer esse esclarecimento muito em breve para a gente. Porque é muito importante a gente saber e respeitar os animais. Como veterinário agora, doutor, me diga uma coisa. O que o senhor diria para esses humanos, para a nossa humanidade, que ainda estão nesse nível de consciência e que maltratam animais? Ô Cris, todos os animais têm que ser tratados com respeito, indiferente da função que ele exerce. Seja um animal de trabalho, seja um animal de lazer, seja um pet, seja um animal que participe de eventos, shows. A gente tem que saber que eles têm uma consciência, que eles têm que ser tratados com respeito e que, acima de tudo, eles têm que exercer a melhor função e estar no melhor estado afetivo ou relacionado ao trabalho ou à função que ele exerce. Então, pelo que eu entendo, que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, que a gente tem que exercer e a gente deve exercer até porque a gente cresça com esses conceitos e que a gente, sendo exemplo nesse tratamento com os animais, né, doutor? A gente também vai conseguir mudar o nosso meio. Eu acho que isso, Cris, aprender a respeitar e aprender a usar o que eles trazem para a gente, seja o carinho, seja a mão de obra que eles exercem, seja o pastoreio de um cachorro, seja a companhia de um pet, seja o próprio ecossistema, eles estão numa selva, a gente tem que aprender a tratar isso com respeito, tentar levar da melhor maneira possível e trazer da melhor maneira possível os ensinamentos nossos para eles e deles para nós. Eu acho que levando o respeito e o equilíbrio entre isso daí, eu acho que é fundamental. Uma coisa que eu noto é que o animal nos ensina muito, inclusive fidelidade, amizade, amor incondicional. O cachorro nos ensina bastante. O senhor concorda com isso? Ô Cris, eu concordo com amor incondicional, algumas coisas assim.
concordo que a gente ensina muitas coisas para eles também. A gente percebe que muitas vezes pelo contato íntimo dos pets hoje, eles acabam pegando algumas características do próprio dono. Então a gente percebe que o animal tem um comportamento mais agitado, ou o outro é mais calmo. Tem até alguns e-mails que mostram, né, a foto e a cara do dono, e o cachorro é a cara do dono. Então a gente percebe essa interação. Eu acho que isso é bem legal. Agora, a interação entre o dono e o próprio animal. Doutor Alessandro, eu estava lendo a revista super interessante e nessa revista estão dizendo que os futuros gatos serão fosforescentes. O que o senhor acha dessas mutações genéticas feitas com animais? Ô Cris, a gente vem desde a antiguidade selecionando os animais. Isso era um processo seletivo, onde você pegava um animal com uma melhor característica, seja de pastoreio, ou seja de companhia, ou de afetividade, e você criava com esses animais que tinham uma característica parecida com ele. Isso é a influência do homem sobre o animal. Tem pessoas que questionam, tem pessoas que reprimem, tem pessoas que aprovam, tá? Mas eu tenho uma opinião assim, eu não vou fechar, eu acho que cabe o internauta dar ver qual é o ponto de vista dele. Eu acho assim, que tudo que a gente influencia demais a seleção ou o animal não é positivo. Hoje a gente tem raças aí que não conseguem se reproduzir, não conseguem dar à luz sem ter auxílio de um médico veterinário. Você pega vou citar o Bulldog, é uma raça que ele não consegue ter o ato do cruzamento e nem o parto, ele tem que ser com ajuda veterinária. Você tem que fazer uma cesariana para conseguir tirar os filhotes de lá. Então o que aconteceu? O ser humano interviu tanto nos animais que você selecionou uma uma raça que na natureza seria inapta para sobreviver. Então assim, é esse ponto que eu me questiono. Será que a gente não está influenciando demais o que cerca a gente? Será que a gente não está mexendo tanto com a genética ou com a seleção natural que a gente está influenciando demais isso daí? Isso daí é um questionamento que eu deixo. Eu ainda não cheguei num posicionamento sobre isso. Acredito que em certos pontos tem algumas coisas demais, mas em certos pontos essa seleção genética é benéfica. Se você pegar animais mais resistentes a doenças, animais que produzem mais carne, animais que têm uma maior pelagem para servir de lã, alguma coisa assim, em alguns pontos isso é benéfico, em outros isso pode ser questionável. Agora, vale ver a intenção que é feita essa seleção. É um padrão genético, de estética. Eu selecionei porque esse cachorro é mais peludinho, ou é um padrão de comportamento. Não, esse animal ele tem uma índole melhor, ele convive melhor num apartamento, num ambiente menor, e vamos selecionar para isso. Eu acho que aí cabe a intencionalidade com que foi feita essa seleção. Na realidade, o que a gente vê é que a maioria das vezes a intencionalidade é comercial e não consciencial. Então, gente, vamos aprender a amar e respeitar os animais. E eu gostaria que o senhor doutor, deixasse o seu contato. Ele é veterinário e vai deixar o contato da clínica. Ô Cris, hoje eu não faço clínica normalmente em um lugar fixo. Eu tenho minha especialidade é anestesia veterinária, tá? Então eu vou deixar meu contato, se alguém quiser entrar em contato por e-mail, alguma coisa, é alebelon, com N de navio no final, @yahoo.com.br. E se alguém quiser entrar em contato, ter mais conversar um pouco, ter um esclarecimento, ou saber algumas clínicas e locais que tem uma linha de pensamento como a nossa, entre em contato, a gente encaminha algum e-mail, encaminha algumas pessoas que são médicos veterinários e pensam assim como a gente para estar atendendo os bichinhos aí. Doutor, o senhor está também no Facebook? Estou sim, Cris. Meu nome lá é Alebelon, tá?
E aí quem quiser pode entrar em contato lá e a gente adiciona. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, doutor, uma mensagem para todos os donos de animais e para todas as pessoas que curtem animais aí. Eu acho que fundamental, a mensagem é o seguinte: seus pets também têm consciência e seus animais também têm consciência. Então tenha consciência e trate eles com respeito e amor. Eu acho que é fundamental isso, Cris. É isso aí, gente. Porque nós também somos animais sentimentais. Então, gente, de animal para animal, um pouco mais evoluído, consciencialmente, vamos ajudar eles a evoluírem sem interferir tanto no processo natural deles, tá? Um grande beijo. Espero vocês no próximo Sexto Sentido.